Nossa Vida Melhor está de volta com aquele assunto importante que eu prometi para vocês. Muita gente me manda, através do Facebook, do Instagram, as perguntas. Cláudia, eu estou começando um tratamento e eu queria a sua opinião. Eu compro o medicamento referência, o genérico, similar. Às vezes, você foi até recomendado pelo médico, né? Enfim, a dúvida é geral, principalmente agora, porque foi registrado aí, saiu nas mídias importantes do país, uma matéria alertando a população que já tinha receio e que agora ficou com mais receio ainda, sem saber se tem que consumir o remédio referência, genérico ou similar. E muitas vezes a gente acaba pagando mais caro por conta disso, achando que precisa pagar mais caro. Mas hoje a gente vai tentar entender, desmistificar e de forma muito clara, muito sincera, com todo respeito a você, eu acho que tranquilizá-lo para que você faça uma boa escolha. Então, para isso, a gente convidou o Dr. Charles Schmidt, que é pediatra, mestre e doutor em pediatria pela Universidade Federal de São Paulo. Trabalha há 25 anos como consultor para indústrias farmacêuticas em pesquisa clínica. E também a doutora Luciana Bortolassi Ferrara, que é farmacêutica bioquímica. Ela é fundadora, CEO e diretora da área de desenvolvimento de negócios da LAU Pesquisa Clínica, uma empresa que realiza estudos de bioequivalência, que é a validação de genéricos para todas as indústrias brasileiras. E ela é expert em legislação sanitária, já dirigiu mais de 65 pesquisas nacionais e internacionais. Ou seja, a gente teve a preocupação e o carinho de trazer convidados de ponta, porque eu também faço parte dessa turma que quer saber, a gente vai consumir o quê? Referência, genérico ou similar? Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Nós que agradecemos. Doutora Luciana, doutor Charles. Bom, essa questão tem assombrado a população, né? Ainda mais porque, como eu falei, saiu uma matéria outro dia que deixou todo mundo de cabelo em pé. O que é o remédio referência, o remédio genérico e o remédio similar? Quem me responde? O remédio similar, basicamente, é o remédio genérico, mas de marca, né? O genérico é o remédio que representa o remédio de referência. Então, um tem uma marca, o outro é o de referência e o genérico. Basicamente, todos têm, teoricamente, a sua mesma qualidade e a sua mesma validade. Varia, basicamente, pela legislação sobre preço. De forma muito leiga, eu poderia falar que o remédio referência é o de quem saiu na frente? É o remédio inovador. É o laboratório que teve a ideia, que pesquisou, que lançou e que pôs um nome, é isso? Ele que desenvolveu, fez a patente e é o inovador. Ok. Né? A patente normalmente tem um prazo de validade, desde o seu desenvolvimento até chegar ao mercado, em torno de 20 anos. Né? O remédio similar, ele é igual ao remédio referência? Sim. Mas tem outro nome. Ele tem a probabilidade, a possibilidade, por conta do tipo de caminho regulatório que ele escolheu dentro da agência regulatória, da Anvisa, de ter um nome comercial, né? Cataflam e o nome comercial de um outro diclofenaco de sódio. Então, o similar ele é um medicamento igual referência, que passa pelos mesmos testes in vitro e in vivo, em laboratório, em seres humanos, para poder ser registrado. E o genérico não tem essa marca, é só o nome da substância que compõe o medicamento. Então, para que fique claro, já que a doutora falou Cataflam, então um seria o Cataflam, que é o pioneiro, o outro vamos botar de Inflamix, um anti-inflamatório, e aí o genérico está escrito diclofenaco de sódio. Pronto, isso. A formulação, o que compra na farmácia, tem a sua legislação. O genérico tem a sua marca genérico, escrito em amarelo, com G. Né, com G. Então, aquilo é um remédio genérico. É uma especificação da Anvisa de como deve contar com o princípio ativo escrito por fora da caixa. E, obrigatoriamente, ele tem que ser 40% mais barato que o preço do medicamento referência. O genérico tem que ser 40% mais barato do medicamento referência. Se a gente chegar na farmácia e isso não for uma realidade, o que a gente pode fazer como população? Entra no site da Anvisa, no setor cidadão e faz uma denúncia.
E é o nosso direito, então. A gente É o tem que nosso fazer. dever. É o nosso dever. A gente tem que avisar. Isso, É isso exatamente. que eu volto sempre a conversar no seu programa, o empoderamento do paciente. Hoje o paciente tem várias ferramentas dentro dos sites da Anvisa ou sites de referência de qualidade de fazer a denúncia, né? Proteste com o consumidor, defesa do consumidor, ele tem e as medidas serão tomadas. Dizer que eu não vou usar porque eu fui enganado e esquecer o assunto é deixar propagar que o problema se continue. Ok. Doutora, todos esses medicamentos, eles recebem a mesma fiscalização? Sim, tanto os medicamentos como as indústrias, sejam as indústrias de origem global, internacional, como as indústrias 100% nacional. A Anvisa atua na mesma maneira com relação ao rigor do registro desses medicamentos e com a fiscalização in loco da produção dos mesmos. A questão do remédio referência ser obrigatoriamente, na verdade seria do genérico, ser obrigatoriamente 40% mais barato, significa que ele é mais ralé, falando português Não. claro, mais Não. vagabundo? Não. Não. É importante entender que essa é uma lei de 1999, praticamente logo depois de ser criado a agência regulatória Anvisa, né? Só para ter um nível de comparação, a agência regulatória dos Estados Unidos é de 1930 e pouco, né? Nós estamos com uma 150 agência, anos. nós estamos com uma agência nova, né? Mas quando ela foi criada, ela já foi criada com vários critérios mundiais de serem aplicados. Nós estamos ainda num processo de evolução, né, de pessoas treinadas, validadas, tem concurso para entrar, são gente séria e esses processos continuam, é um aprendizado. Ou seja, quando eu estou comprando um genérico que segue a regulamentação, que segue os padrões internacionais, eu estou comprando o produto adequado que poderia ser vendido em qualquer lugar do mundo. Eu vou E pensar essa- uma palavra que você usou de gente séria, né? A população ela está muito descrente, de forma geral, e aí um órgão fiscalizador do governo de repente deixa a população meio assim, será que é sério? Será que funciona? É sério, funciona, porque a Agência Regulatória Brasileira, apesar dela ser jovem, ela evoluiu muito ao longo desses anos para trazer as melhores práticas internacionais para somente ter dedicado ao consumidor medicamentos com adequada eficácia e segurança. A diferença de preço é muito simples, saber o porquê essa diferença de preço. O medicamento inovador, descoberto por uma indústria global, internacional, ele levou 15 anos, no mínimo, de pesquisa e alguns bilhões de dólares de investimento, né? Quando esse medicamento, depois de todo o período de exploração que a patente concede a esse laboratório, esses produtos podem ser reproduzidos por outras empresas, sejam elas brasileiras ou do mundo todo, né? A empresa onde eu trabalho, ela tem sede no Brasil, nos Estados Unidos e na Índia e faz esses ensaios para indústrias farmacêuticas do mundo todo que produzem genérico. E a população confia nesses medicamentos. Só que o custo desse desenvolvimento e dos ensaios clínicos que são necessários para se obter o registro desse produto são menores, o investimento é menor. Por isso, Então, o preço pode ser pode ser menor. menor. E quando as empresas que trabalham com genérico, você tem empresas que têm o seu medicamento inovador e também tem uma matriz, uma outra afiliada que produz genérico. Ou seja, ela sabe que quando ela está perdendo a patente, ela pode continuar a extensão. Ela faz uma concorrência a ela entre mesma. ela mesma. Interessante. Pra não perder E mercado. outra coisa que acontece, que isso é o mercado, e por que isso é importante? Porque diminui o custo do medicamento. Então, várias empresas sabem quando o medicamento inovador vai expirar a patente. Então, ela começa a trabalhar no desenvolvimento do seu genérico alguns anos antes, porque ela tem que passar por toda essa fase de testes até que seja aprovado para entrar no mercado. No dia que acabou A a patente. exclusão, ele já está Já no, pode já tá no produzir um mercado. novo. Isso
trouxe genérico? um benefício de diminuir o custo de assistência farmacêutica à população do Brasil e do mundo muito grande. Então, o consumo dos genéricos, quando você vai para a Associação Progenéricos, que se chama, foi muito bem aceito pelos brasileiros. 30%. Então não é o componente do genérico que o torna mais barato. Não. É Não. a quantidade de investimento em pesquisas, em Exatamente. testes. Exatamente. Ok. Vamos ver se a turma que assiste ao programa pensa desse jeito, confia no medicamento genérico ou não. Vamos rodar aqui a opinião da galera. O povo fala. Pode soltar. Você usa remédio genérico? Uso. Não tomo. Eu aprendi com meu pai a não usar genérico. Por quê? Porque meu pai não acredita que o genérico possa ter a mesma qualidade de um remédio que custa bem mais caro. Meu pai não comprava e eu peguei esse trauma. Alguns, uso sim. E o que você acha deles? Eu vou mais pelo laboratório, né? O mais confiável. Eu uso, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. Você sente diferença entre o genérico e o de marca? Não, nenhuma. Porque eu uso mais para pressão, o genérico. Eu estava tomando losartana e não estava resolvendo. Aí o genérico, aí eu mudei e melhorou um pouco. A pressão não estava ficando normal. Confio 100% no genérico. Desde quando saiu o genérico, eu só uso o genérico. O preço é mais barato e a mesma coisa. O genérico é muito bom. Não confio. Eu não compro. E aí você não sente mais segura usando o genérico? Muitas vezes não. Principalmente depois que saiu a reportagem, que às vezes não resolve, né? E seu médico recomenda? Recomenda. Alguns sim, né? Outros não, né? Mas depende do remédio. Às vezes por questão de preço, às vezes ele recomenda. Primeiramente ele diz assim, ó, compra esse que é original, mas se não tiver esse, ele passa a segunda opção, que é o genérico. Pois é, a gente fica realmente numa saia justa. Muitas vezes o médico realmente orienta a gente a comprar o original, ou referência, né? Agora, a gente estava falando dos testes e até uma das nossas telespectadoras ali pelas ruas comentou, depois que saiu a matéria mostrando que o efeito não é o mesmo, a matéria não mostrou efeito que não era o mesmo, mas mostrou testes em laboratório. Existem dois tipos de testes, né? Isso. Existem dois tipos de teste. Os primeiros são testes feitos em laboratório, chamados ensaios in vitro, onde diversas metodologias são utilizadas para saber se o produto candidato a genérico ou candidato a similar está equivalendo, ou seja, sendo parecido ao medicamento de referência, principalmente no quesito concentração do princípio ativo, naquilo que vai fazer efeito diretamente na doença, na patologia a ser tratada. Uma coisa que é muito importante quando se fala em quantidade e concentração é entender que a faixa que existe, né, o ótimo é o 100%, né? 100% você compra um medicamento que tem lá 500 miligramas, você acredita que ali tem que ter 500 miligramas de princípio ativo. Mas, como a gente está falando de química, de substância química, ao longo do tempo da validade desse medicamento, essa substância ela pode diminuir sua potência de efeito. Isso é normal, porque isso faz parte da característica da substância. Isso é estudado lá pela empresa que desenvolveu aquela grande pesquisa quando descobriu a substância. Então, as faixas de aceitabilidade que existem, que a reportagem citou muito, 90, 110, 95, 105, são originárias se existe ou não essa degradação, essa redução da substância ao longo da validade do medicamento. Então, se eu coloco 100 e depois de 2 anos ele está a 97, eu tenho que saber se 97 é eficaz e seguro. Então, essa faixa existe para que a indústria trabalhe para manter uma concentração segura e eficaz da substância. E depois que esses testes em laboratório são feitos e essas faixas são respeitadas, se parte para o principal ensaio, que é o ensaio de bioequivalência, que é realizado num paciente saudável, num ser humano saudável, onde um número de pessoas que é
estatisticamente calculado, ou seja, o número de pessoas que têm representatividade de uma população, ingere essa substância, esse comprimido, por via oral e coleta sangue de forma seriada por um tempo X, 12 horas, 15 horas, 144 horas, para saber se a substância que você ingeriu foi até o sangue, permaneceu lá pelo tempo que ela tinha que permanecer, na concentração adequada e foi excretada. E a mesma pessoa que toma o produto teste, o candidato assimilar ou a referência, depois, numa segunda etapa, toma o medicamento de referência. E isso vai dar para a gente uma curva farmacocinética, que é o princípio básico de um medicamento, né? Ele entrar no seu corpo e depois sair. E essas curvas, elas têm que se sobrepor. Então, o número de pacientes que tomou teste e referência, quando isso se faz uma média, ela tem que ser igual, dentro de uma faixa de mais ou menos aceitável. E é esse teste que valida o produto para ser registrado e ser comercializado pela população. E esses testes são realizados e eles são na prática. Sim, Eles são na prática realizados. A Anvisa referencia e valida os laboratórios que fazem esses testes. Esses testes são seguidos da mesma forma no Brasil, no Japão, na Dinamarca, nos Estados Unidos, qualquer parte do mundo. Então, eu vou voltar aqui para a gente continuar conversando, mas a princípio eu já estou entendendo que melhor a gente comprar um mais barato, é isso? Sim. Boa notícia, não é? Deixa eu voltar aqui com os nossos convidados, eu tô gostando muito do papo. Na hora que você falou, e aí eu perguntei, então é melhor a gente optar pelo mais barato, já veio na minha mente, eu acho que isso fica na mente de todo telespectador, assim, o médico, ele indica, e na maioria das vezes ele indica o referência. Fala, olha, é esse aqui, hein? Não uso genérico. Por que isso? Nós estamos falando de indústrias todo mundo vende. Uma indústria não produz para não vender, né? O foco, o cliente da indústria farmacêutica, basicamente, é o médico. Esse médico recebe visitações dos laboratórios e cada um tem seu poder de persuasão para um produto ou para o outro. É um jogo de persuasão, de marketing que existe e é natural. E alguns médicos optam por essa opção porque são convencidos que esse produto, de uma certa maneira, funciona dessa forma, ou de outro, que funciona de outra forma. Por isso que a lei é muito clara. Se o médico não identifica que só quer aquele produto e fica claro no receituário que não pode trocar, o farmacêutico tem a possibilidade de trocar pelo genérico. Agora, deveria ser proibido e a gente deveria poder fazer uma denúncia no CRM, desculpa a minha opinião. Por que o médico vai optar pelo que você vai comprar? Mas ele Se pode... é tudo igual. Ele porque pode... o que eu estou ouvindo Sim. hoje aqui da doutora Luciana é que todos eles são iguais, que Sim. eles passam pelos mesmos testes, critérios, fiscalizações, não é isso? Sim, mas eu como médico, que tenho a minha experiência própria, e aí eu estou falando de uma questão ética, profissional, que eu usei já com alguns pacientes genéricos. Vamos falar que os produtos são testados. A gente já falou que a empresa da Luciana, que é a Ácidos, que é uma empresa que foi adquirida por uma empresa indiana, que representa uma área internacional bastante importante e séria, são testes feitos num número limitado de indivíduos. Então, quando o produto vai ao mercado, eu vou tratar milhões de pessoas e cada pessoa pode reagir de uma forma diferenciada. As respostas podem ser diferentes. Mas o medicamento é igual. O medicamento então, é igual. É isso que eu... Mas na experiência daquele colega que assiste uma certa população, ele pode ter a observação que aquele produto de referência é melhor que o genérico. O que você tem uma certa razão, e é uma das coisas que a gente, vamos dizer, briga muito pelo mercado brasileiro, é de fazer estudos da vida real, que a gente chama os estudos observacionais. É para saber que aquela ideia intuitiva que o médico tem no seu dia a dia, no consultório, que aquele produto que ele está usando é melhor do que o genérico. Mas a comprovação só é feita através de dados, de informação. Então,
esse é um jogo de mercado. Ah, então tem uma coisa importante que a Luciana me falou antes da gente entrar no ar e que cabe a cada um de nós como cidadão. É dever. Eu vou até ler primeiro aqui a pergunta da nossa telespectadora, é a Yasmin. E aí a gente já fala sobre isso, porque o que a Yasmin tá falando vai me dar o gancho para dizer o que é o nosso dever, tá? Então ela fala, me chamo Yasmin Cargin, de Paula Lopes, sou de Santa Catarina. Faço uso do método contraceptivo injetável Perlutan há 5 anos e genérico. Mas agora, com essa história de genérico e trombose que venho acompanhando na televisão, estou com medo de fazer uso dele mesmo, sendo que é o único que me adaptei. Aí eu queria que a gente respondesse para Yasmin e aí a gente já falasse depois, se por um acaso o genérico não fizer efeito, o que a gente tem que fazer? Ela deve continuar utilizando o método que ela se adaptou, o medicamento que ela se adaptou para o tratamento que ela está direcionada. A população brasileira, ela se empodera pouco do poder que ela tem. O site da Anvisa, www.anvisa.gov.br, ele tem uma área só para o cidadão. E é dever do cidadão, quando constata uma ineficácia de um produto, a senhora do Povo Fala disse, eu tomei o medicamento X e não me fez efeito. Ela tem que entrar no site da Anvisa e no setor para o cidadão e fazer a denúncia. Ela escreve lá, eu tomei o medicamento X do laboratório Y, lote tal, e não tem efeito. Se 1.000 pessoas, 10.000 pessoas fizerem o mesmo relato, significa que nós temos um problema. Mas enquanto os relatos são isolados, né, o problema não é comum. Agora, interessante é que a gente participe, né? Porque senão, como é que vamos descobrir? Gente tem que falar. Há uma outra coisa. Infelizmente, o médico brasileiro, de uma forma geral, não reporta tanto esses eventos adversos e um evento adverso é a falta de eficácia. Né? Se o remédio não está funcionando, não necessariamente, porque esse é genérico. Eu preciso ver se ele foi conservado de maneira adequada, se ele é um remédio... E o médico é o maior canal, é a maior fonte de informação para a agência regulatória, porque a Anvisa, ela faz o ato de inspecionar, de ir até a farmácia, pegar caixas de medicamento e mandar para laboratórios de referência fazerem os testes. Ela vai até as indústrias, ela visita e ela vê que a indústria está seguindo as boas práticas de fabricação, seguindo a receita de bolo para fazer aquele produto e que os resultados estão adequados. Mas isso que é o uso massivo da população e um evento adverso ou uma ineficácia relatada é dever da população e do médico. Claro. É igual quando a gente usa shampoo, né, reduzindo um pouco a gravidade da situação, a gente usa shampoo e fala assim, não me dei bem, me deu uma casquinha na cabeça, ou não foi bom para mim. A gente deixa o frasco lá e compra outro. Mas se você fizesse o seu ato de ir no saque da empresa que fez aquele shampoo dizer que aquilo aconteceu ou na Anvisa, pode ser que aquela mesma reação está acontecendo em vários pacientes que usam, várias pessoas que usam aquele shampoo e aquele shampoo não pode mais estar no mercado. A gente precisa falar, o Charles já trouxe esse assunto aqui, o empoderamento do paciente. A gente tem esse poder, mas precisa colocar em prática. O site da Anvisa já está aí no vídeo. Vamos colocar, é o portal.anvisa.com.br. Esse é o site. Entra lá, portal.anvisa.gov, não é .com, é .gov.br. Tem uma pergunta aqui delicada, mas eu vou fazer. A nossa telespectadora pergunta o seguinte, é Edna Versuti, ela é de Mongaguá, aqui em São Paulo. Eu acho que os médicos praticamente nos obrigam a comprar aquele que ele indica, porque com certeza ganha comissão do laboratório. Isso é verdade? Não é verdade, porque a forma do médico relacionar com a farmácia é realmente regulada pelo CRM, Conselho Regional de Medicina, e é um ato criminal se ele fizer. Eu não posso dizer que não há médicos que não tenham uma relação com a farmácia, ok? Mas, de uma forma geral, não é isso que acontece, sei lá. Veja bem, aonde ela compra remédio? Na farmácia. A indústria farmacêutica,
ela vende o medicamento para uma distribuidora, ou seja, locais reduzidos, mas que compram o medicamento a grande volume. E essa distribuidora é quem vende para a farmácia. Então, é uma relação de como é que aquele médico recebe por indicar aquele medicamento, se o produto está lá na farmácia e a indústria não sabe para quem ele vendeu. A gente não põe nome, RG e CPF na caixa do Agora, produto. como eu falei, isso é um trabalho regulamentado de eu fazer visitação médica. Os representantes médicos são regulamentados pela Anvisa a visitar os médicos. É uma relação de marketing. Aliás, que tem que funcionar, porque como é que o médico vai conhecer todas as Essas possibilidades de medicamento, né? Mas a forma como ele promove também é regulada. Existe uma regulamentação de como é que ele é promovido. E a indústria farmacêutica é o veículo de informação atualizada para o médico, assim como a participação em congressos de especialidade, onde a indústria também atua divulgando seus resultados. Eu vou voltar aqui já já e aí a gente vai precisar dar uma amarrada geral. Quero também saber sobre medicamento falso, né? Enfim, gente, isso é uma coisa muito importante. Esse assunto que a gente está trazendo hoje é esclarecedor e eu tenho certeza que tem e vai ajudar ainda mais. Tem muitas perguntas lá e eu espero que a gente consiga responder algumas delas, tá bom? Vamos voltar aqui com o Dr. Charles e a doutora Luciana. As perguntas não param de chegar, o nosso WhatsApp tá bombando aqui, tá todo mundo querendo participar desse assunto, mas eu queria que a gente explicasse em relação a custo. Até tem uma pergunta que acabou de chegar, que é também da Edneia Versuti, a primeira pergunta dela, sobre o similar tem que ser mais barato que o genérico? Voltando, a gente tem o referência, o similar e o genérico. Quando a gente chega na farmácia, eles chamam de genérico tudo, viu? É o referência, e os outros é tudo genérico, mas não. Não, genérico só tem o nome da substância. Tá. Similar de marca é um produto que tem a mesma substância que o produto de referência, mas tem um nome fantasia, um nome comercial, né? E referência não é só um medicamento produzido pela indústria farmacêutica multinacional. Existem já produtos que já saíram, que a indústria multinacional não está mais no mercado brasileiro, e os referências viraram produtos de indústrias farmacêuticas locais. Então, o similar não tem necessariamente que ser mais barato ou ter o mesmo preço que o genérico. O similar pode ter o preço que a indústria desejar, desde que tenha sido esse valor regulamentado por uma área específica da agência regulatória que regula preço de produtos. O que talvez confunda as pessoas é esse mercado, porque justamente a parte anterior, que é o marketing feito sobre os colegas, sobre as vendas representativas, e cada um defendendo o seu pedaço de mercado, né? Então, realmente causa essa confusão. Mas nas farmácias, hoje é obrigatória a presença do farmacêutico. E ele não pode fazer essa confusão. E ele não pode fazer essa formação. E ele é o profissional indicado dentro da farmácia, quando o paciente está lá com a receita do médico, a orientar perfeitamente o paciente. Não é o balconista, não tenho nada contra o balconista da farmácia, ele é um profissional, mas é o farmacêutico, ele é o responsável para poder para fazer esse trabalho. Pergunta importante, até que ponto podemos confiar nos genéricos? De acordo com a política pública de saúde da Anvisa, com todo o conceito, legislação e avaliação da produção e da qualidade, a população pode confiar 100% nos medicamentos genéricos e sempre ter o pensamento do dever de comunicar um evento, uma ineficácia desse produto. A pergunta veio da Tânia Barbosa, aqui de São Paulo. Obrigada, Tânia. Tem mais perguntas chegando. Sobre remédios falsificados, o remédio genérico também pode ser falsificado? Sim. Como é que é essa questão? Sim, o remédio, qualquer remédio pode ser falsificado. Infelizmente, no nosso mercado, existe uma certa porcentagem de medicamentos que são falsificados. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, né? Uma máfia mundial que existe sobre esse assunto. Agora, realmente, onde ele vai vender esse remédio? Às vezes você vê em feira, às vezes você vê um indivíduo entrando num ônibus lotado, vendendo remédios na mão, na internet,
né? Na internet que o indivíduo não compra de farmácias que tem farmácias de nome, de renome, que está regulamentado, compra de sites que são totalmente desconhecidos, a grande chance de comprar um remédio falsificado. E nesse sentido, a Anvisa também atua para que você consiga identificar se você está comprando um medicamento falso ou um medicamento regulamentado. As embalagens tem toda uma especificação que também no site da Anvisa você pode, como consumidor, entender quais são todas as especificações que uma embalagem de um produto adequado e registrado na Anvisa tem que ter, que é um selinho holográfico, uma raspadinha, um código diferenciado. Então a população ela pode se informar melhor, não usar só o celular para ver o WhatsApp, o Facebook, mas também buscar informações importantes de saúde para proteger a ela e a sua família no uso e no consumo de medicamentos. A gente já falou aqui, inclusive, com o Dr. Charles sobre os medicamentos falsos. Pode entrar no site da Rede Vida, essa entrevista está lá e a gente mostra todos esses detalhes, né, doutor? Sim. A Cleo, ela é de Salto, ela pergunta o seguinte, a gente já falou dos médicos, que os médicos não teriam como ganhar comissão, quer dizer, não dá para quantificar quantos remédios ele indicou, mas ela quer saber do farmacêutico e ela fala, eles ganham comissão para vender certa marca? Porque eles sempre indicam, dizendo que tem maior eficiência um determinado tipo de remédio. O princípio é o mesmo, né? O princípio da boa-fé, de que todo mundo exerce o direito da sua profissão da melhor maneira possível. A gente não pode dizer que todo mundo é 100% correto, Sim. honesto e todo mundo é 100% corrupto, como a gente está acostumado a ver na televisão. Mas também não existe essa legalidade disso, né? Pode existir uma preferência profissional pela marca, uma confiança que a marca X sempre foi melhor aceita pela população, ou a marca Y, mas a gente não pode partir do princípio que todo mundo esteja pautado na comissão, na bonificação para vender o produto a alguém. A Angélica do Rio de Janeiro está falando, além disso, nem é de comissão, de bonificação, mas ela fala algo que eu também já ouvi falar bastante, de laboratórios que dão viagens, congressos. Então, isto antigamente era permitido, né? Isso foi regulamentado em vários países do mundo, isso é terminantemente proibido. Um médico que vai fazer uma palestra patrocinado por um laboratório tem que ter uma especificação clara daquela palestra, o porquê que ele está indo e fazer o que a gente chama ou falar dos seus conflitos de interesse. Então, quando ele inicia a palestra, ele fala, estou aqui a cargo de qual laboratório e fui patrocinado por esse laboratório, né? Não tem viagem de primeira classe, não tem viagem, porque isso é fundamentalmente, e se a empresa fizer, ela paga milhões de reais de multa. Então, essas coisas viraram sérias. Existe seriedade no país, que a gente está acostumado com tanta falta de seriedade, mas acreditem, há evoluções e as evoluções estão trabalhando nisso. E eu quero aproveitar que, como a gente está trabalhando no projeto de pesquisa clínica, o projeto de pesquisa clínica foi aprovado agora pelo Senado, vai agora à Câmara, e isso é muito importante, que vai valorizar ainda mais todas as pesquisas clínicas que são feitas, como aqui na Ácidos ou como feita em outros lugares. Estamos caminhando, estamos evoluindo. Isso é muito bom. Vocês trouxeram boas notícias, né, gente? Vamos confiar. E vamos aproveitar o empoderamento que nos foi dado e participar, dando nossa opinião, avaliando lá no portal.anvisa.gov.br. Dr. Charles Schmidt, muito obrigada. Um prazer. Eu vou passar o seu e-mail, pode ser? Se tiver alguma dúvida, quiser trocar um e-mail, csmdt@terra.com.br, csmdt@terra.com.br. O site da Ácidos é acidosbrasil.com.br. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Ácidos, o trabalho da doutora Luciana, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer recebê-la e vamos fazer outras pautas, porque a população precisa de esclarecimento, né? Obrigado. E aqui a gente fala sem comprometimento com ninguém, mas com compromisso com você, telespectador. Até a próxima. Obrigada.